Boa noite, estamos no ar com mais um dia da nossa maratona da aprovação na residência. Meu nome é Guilherme Palladini. Hoje eu vou tocar o barco dessa maratona, vou entregar muito conteúdo para vocês. Vão entrando, pessoal, deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês, o que vocês estão achando dessa maratona, se esse conteúdo está sendo relevante para vocês. E hoje, no segundo dia da nossa maratona da aprovação na residência, após uma aula espetacular do Dr. Vinícius ontem, eu vou entregar o ouro para vocês. Eu vou literalmente abrir a caixa preta dos conteúdos de prova. Vou mostrar para vocês tudo o que vocês precisam saber para dar o pontapé inicial nos seus estudos, tá? Então, vamos contextualizar, né? Quando você está se preparando para as provas de residência, ou você está começando do zero, você muitas vezes se encontra perdido. E aí, conforme nós já demos várias dicas no decorrer dessas últimas lives que nós fizemos, nas postagens que a gente faz lá na nossa página do Buco Prime Academy, você deve ter percebido que nossa orientação é busque os editais, né? Busque os editais para você saber o que você estudar, o que você deve estudar. E muitas vezes, quando você se depara com um edital, né, como esse, eu estou usando de forma ilustrativa aqui a referência bibliográfica que a residência do Mário Gatti, por exemplo, sugere, ele dá diversos conteúdos para vocês, diversas matérias que vocês devem saber, porém, você não consegue saber, por exemplo, quais livros você tem que estudar, né? Qual assunto desses todos listados ele é mais cobrado? E o que é mais frequente, né, de dúvidas nas pessoas é por onde começar, né? Por onde eu devo começar? Eu devo seguir essa ordem que ele sugere? Tem uma ordem cronológica ali, sequencial, que se eu seguir eu vou ter um desempenho melhor no meu estudo? Talvez tenha, né? E eu vou mostrar para vocês. Ou você pega um outro edital como esse, aqui sim, por exemplo, ele já sugere, aqui no edital que eu peguei para ilustrar no de Maringá, o edital ele mostra os livros que você deve estudar, né? A bibliografia sugerida, e quais livros e artigos que você deve lançar mão para adquirir esse conhecimento. Mas mais uma vez, né? Qual é o assunto mais cobrado? E de novo, por onde começar? E mais, de todos esses livros, quais capítulos eu devo estudar e quais capítulos eu talvez não precise estudar ou não tenha que dar tanta atenção em relação a capítulos mais importantes porque são mais cobrados, enfim. Diante de todas essas situações, muitas perguntas frequentes, recaem sobre nós, né, que já passamos por tudo isso, que já vivenciamos tudo isso, e as pessoas entram em contato conosco, comigo, com o Dr. Vinícius, lá na nossa página do Instagram, do Book Prime, sempre perguntando a mesma coisa, né? Conforme o Dr. Vinícius comentou na aula dele, do primeiro dia da nossa maratona da aprovação na residência, muitas perguntas surgem como, por exemplo, por onde começar? O que é mais cobrado? Né? Quais livros eu devo estudar? E os artigos? Tem artigos que eu devo estudar? Quais artigos eu tenho que ler? Né? Qual assunto eu devo focar? Ou eu realmente devo focar em somente um assunto? O que cai em cada prova? O que mais cai em cada prova? Então você que está começando do zero, eu tenho a solução para você, que está aqui hoje participando dessa maratona da aprovação na residência. Eu vou te mostrar que a solução para todas essas dúvidas, né, para todas essas perguntas, tem solução. E
mesmo que você esteja começando do zero, é possível você conseguir estudar da forma adequada para ser aprovado no fim do ano, quando começarem as provas de residência. E para você que já me conhece lá da página do Cirurgias da Face, deve já ter visto eu falar alguma vez que, na minha opinião, para quem está começando os estudos, o mais importante é dominar princípios. O que eu quero dizer com isso, com dominar princípios? É o mesmo discurso de sempre, que eu falo, dominar as matérias básicas, dominar os princípios, aquela coisa que a gente não dá muito valor durante a graduação, né? A anatomia, a fisiologia, a terapêutica medicamentosa, a farmacologia, a avaliação pré-operatória, enfim, diversas matérias, diversos assuntos que muitas vezes são pré-requisitos para que a gente evolua na nossa curva de aprendizado para conseguir aí sim ter um bom desempenho nas provas de residência, né? E além de tudo, que faz parte dessa solução, que eu vou mostrar para vocês no decorrer dessa aula, é saber o que estudar, né? Por que eu falo isso? Um grande amigo meu uma vez me falou que primeiro você deve estudar para passar na residência, para virar residente. Depois você foca os seus estudos para virar cirurgião. O que ele quis dizer com isso quando ele me falou? Que você deve focar os seus estudos no que cai na prova primeiro, né? Não necessariamente o que é cobrado nas provas de residência atualmente é o que você vai praticar, é o que você vai mais utilizar quando você se tornar um residente e futuramente quando for um cirurgião. Por isso que é extremamente importante nessa fase conseguir diferenciar o que você tem que estudar, o que você tem que ter pelo menos uma noção básica e o que você vai deixar para estudar depois que for aprovado. Óbvio, significa que o que você vai deixar para depois não é importante? Não, não significa, é importante. Se você tiver tempo e oportunidade, vale a pena saber. Porém, você tem que ter ciência de que o que você vai utilizar para resolver as suas questões da prova de residência pode ser um pouco diferente daquilo que é praticado. E se você tenta focar os seus estudos naquilo que você ouviu falar que é praticado, ou porque você já fez estágio, você sabe como é, você pode dar um tiro no pé. Porque aí vai ser cobrado lá na prova de residência o que talvez você não tenha estudado, né? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês nessa aula é qual a sequência que eu devo estudar. Muitos assuntos, eles são pré-requisitos para outros, né? Por exemplo, de que forma que você vai começar a estudar traumatologia, por exemplo, sem você conhecer acessos cirúrgicos, sem você conhecer anatomia, sem você conhecer princípios de osteossíntese, materiais de fixação, enfim, diversos assuntos, eles têm que ser estudados numa sequência lógica para que o estudo flua de uma forma mais fácil, né? Eu garanto que se você pegar hoje para ver, trauma é o que mais cai em prova de residência. Aí você vai, a partir de hoje, começar a estudar trauma. Só que você não estudou acesso cirúrgico, não estudou anatomia, enfim, outras coisas, provavelmente você vai ter um desempenho muito menor do que se você tivesse feito dessa forma, seguindo as matérias básicas primeiro e evoluindo. E o mais, o que é importante saber? O nível de importância. O que eu quero dizer com nível de importância? É saber quais assuntos são mais cobrados. Igual eu acabei de falar, traumatologia é mais cobrado? Sim, então ele é uma matéria que você tem que dar um nível de importância maior. Enquanto que outras coisas, né, implante, por exemplo, é importante, óbvio, principalmente para você quando for cirurgião, porque implante vai fazer parte da sua vida. Você vai atender pacientes de implante. Mas na prova de residência, se você compara com traumatologia, não cai tanto, mas cai também. Então, significa que você tem que administrar os seus estudos para que o tempo que você dedica para tal matéria seja equivalente ao nível de importância que ela tem na prova de residência, tá? E, por último, eu vou falar com vocês, dar uma dica de ouro que eu demorei muito para aprender, mas graças a Deus aprendi a tempo
de conseguir ser aprovado. Isso me fez ter um desempenho muito grande, muito bom nas provas que eu prestei. Eu fui aprovado em mais de 70% das provas que eu prestei e eu atribuo a maior parte desse meu desempenho a essa dica de ouro que eu vou dar no final dessa aula, porque fez toda a diferença para mim, tá certo? Então, vamos ao inicial que eu comentei com vocês, que é a parte de dominar princípios. Pessoal, quando a gente fala de dominar princípios, o que eu quero dizer com isso? Eu já dei uma introdução para vocês. É dominar as matérias básicas, tá? Matérias básicas quais são? Anatomia é a chave de tudo. Sem estudar e dominar a anatomia, a maioria dos assuntos de cirurgia não serão bem compreendidos. Fisiologia, né? Estudar o funcionamento de todas as funções presentes no organismo. Farmacologia, né? Estudar interações medicamentosas, interações que a droga ali, né? O fármaco tem com o sistema biológico e como que atua esses fármacos no nosso organismo. Que mais? Terapêutica medicamentosa, extremamente importante, extremamente essencial para a sua prova de residência, para a sua vida como cirurgião. Desenvolvimento crâniofacial, por exemplo, como é que você vai estudar ortognática sem você entender como que se dá o desenvolvimento e crescimento das estruturas anatômicas ali da nossa face, quais são os mecanismos que ocorrem para desenvolver malformações e deformidades dentofacial. Oclusão, pelo amor de Deus, é a chave da odontologia, né, pessoal? A referência extremamente importante no tratamento de fraturas de mandíbula, de maxila, cirurgia ortognática, bloqueio maxilomandibular, para você entender como é o preparo do paciente pré-cirurgia ortognática, para você entender exatamente como você deve conduzir uma elasticoterapia, por exemplo, tá? Que mais? Princípios cirúrgicos, isso aqui não tem nem o que discutir, né? Corresponde ali às manobras, os tempos cirúrgicos fundamentais a qualquer procedimento cirúrgico. Sem o entendimento disso, como é que você quer realizar qualquer outro tipo de cirurgia se você não entende o básico, incisão, descolamento, exérese, síntese, enfim, todas aquelas manobras fundamentais que muitas vezes os procedimentos cirúrgicos se tornam extremamente difíceis porque a gente negligencia esses princípios básicos, né? Já viu aquela coisa quando eu passei por isso, todo mundo passou por isso, Dr. Vinícius passou por isso, quando você vai extrair o dente ali, você está sofrendo para tirar o dente, chama teu professor, olha aqui, eu não estou conseguindo tirar esse dente, o que está acontecendo? Ele olha, peraí, deixa eu te mostrar. Ele senta, o que ele faz? Ele pega o bisturi, ele termina de incisar porque está mal incisado, termina de descolar porque está mal descolado, e fala, agora vai lá e tira o dente. Você vai, senta, tira o dente. Fala, mas como assim? O que é isso? Foi o princípio básico da cirurgia que você deixou para trás, né? O princípio da diérese, incisão, descolamento, que você não exerceu da forma correta e todo o restante da cirurgia não anda. Entendeu? Então, é dominar o princípio básico e vários outros assuntos que vão ser os fundamentos principais para a sua aprovação. O que eu quero dizer com isso? Você ser aprovado numa prova de residência, a sua aprovação vai estar apoiada ali em pilares fundamentais, tá? Que para que você tenha um estudo avançado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, você deve dominar matérias como, por exemplo, todas aquelas que eu falei de anatomia, fisiologia, farmacologia, estomatologia, crescimento crâniofacial, ortodontia, acessos cirúrgicos. Aí vem na sua cabeça assim, nossa, muita coisa eu tenho da graduação, entendeu? Que são princípios básicos que você vai utilizar para ter um estudo avançado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, né? E conquistar ali a sua aprovação. Então esse estudo avançado vai depender basicamente do domínio dessas matérias básicas. E é aí que entra o Buco Prime Academy, né? O curso preparatório que vai fornecer
toda a base fundamental para que você tenha o conhecimento de todos esses princípios básicos e aí tenha também um estudo avançado em cirurgia bucomaxilofacial e conquiste a sua aprovação, tá? Por que eu estou falando tanto isso? Eu vou mostrar num exemplo que é uma questão muito fácil, tá? É uma questão realmente muito simples, que qualquer um responderia sem muitas dificuldades, mas que, se você analisar a fundo, os princípios necessários que você precisa para responder essa questão são enormes, são grandes, tá? Então ela fala aqui, a paralisia de Bell, geralmente unilateral, consiste em uma paralisia abrupta da musculatura da mímica facial. O nervo craniano responsável por este grupo muscular é todo mundo sabe que é o nervo facial. Mas para que você tenha um entendimento de tudo que envolve essa questão, porque aqui você vai na decoreba, né? Eu sei que é o nervo facial, porque eu sei que é ele que causa ali, quando lesado de alguma forma, paralisia facial. Mas os princípios necessários para você entender essa questão envolvem neuroanatomia, fisiologia, patologia, terapêutica medicamentosa, imunologia, microbiologia, lesões nervosas, processos inflamatórios, né? Porque a paralisia unilateral, em um dos lados da face, normalmente é causada ali por um processo inflamatório, que pode ser causado por infecções virais, condições imunológicas, que acabam ali afetando o sétimo par de nervo craniano e ocasionando ali, então, a paralisia, né? A paralisia de Bell, em que muitas vezes o tratamento é medicamentoso, também com fisioterapia, e pode ter ali uma resolução em até 6 meses. Olha só, para você ter esse conhecimento amplo em relação a essa questão, e não somente a decoreba de colocar ali nervo facial, olha o tanto de matéria básica que você deve ter conhecimento, tá? Então, acho que com isso vocês conseguem perceber o quanto é importante vocês dominarem princípios. Mas agora sim, dando sequência nessa nossa segunda aula da Maratona da Aprovação na Residência, eu vou realmente entregar o ouro para vocês. Agora que a gente já viu a importância dos princípios, eu vou mostrar para vocês os 3 pilares importantes, os 3 aspectos mais importantes que eu coloquei nessa aula, que eu até denominei abrindo a caixa preta dos conteúdos de prova, porque é realmente o que eu vou entregar para vocês, é o ouro de tudo que você tem que saber em relação aos seus estudos, os livros, a sequência, o que é importante, o que não é importante. Então, prepara o papel e caneta, prepara o print, dá um jeito de anotar e aproveita até o final essa aula, porque você vai sair daqui sabendo tudo o que você precisa para ser aprovado numa residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E se você aproveitar todo esse conteúdo e aliar tudo isso com o Buco Prime Academy, eu tenho certeza que o seu resultado será muito positivo, tá? Então o objetivo aqui é mostrar tudo o que você precisa saber sobre o seu estudo para as provas de residência. Como que isso foi feito? Da onde que saiu tudo isso, né? Isso aqui saiu de uma pesquisa, né? de uma avaliação muito profunda que nós, idealizadores aqui do Buco Prime Academy, fizemos, em que a gente revisou mais de 35 livros, mais de 1000 questões atualizadas, avaliamos os principais editais de prova, levantamos diversos artigos importantes para que a gente conseguisse fazer todo esse conteúdo que compõe o curso preparatório do Buco Prime Academy e que também serviu de base agora para eu montar essa aula para vocês, tá? Vamos do começo? Todas aquelas matérias básicas que eu falei para vocês, que são princípios, existe muita coisa que você deve estar se perguntando assim, meu Deus, da onde eu vou tirar tudo isso? Né? Eu vou ter tempo de estudar tudo isso do zero? Não, você não vai ter tempo de estudar tudo isso do zero. Mas existe muita coisa que você pode aproveitar da sua graduação.
Porque muitos assuntos não são cobrados de forma específica em prova. Por exemplo, fisiologia e imunologia. Ninguém vai pedir para você citar o funcionamento de não sei o que lá, de ciclo de Krebs, de não sei, dessas coisas que a gente vê na graduação de forma aprofundada. Mas esses assuntos vão estar muitas vezes embutidos em questões como naquele exemplo da paralisia de Bell que eu comentei com vocês, né? Mas é importante você revisar o que você aprendeu na graduação para refrescar ali esses assuntos na sua memória. Resumos, apostilas, até livros que você usou durante a graduação servem para você realizar essa revisão desses conteúdos, tá certo? Mas uma atenção especial eu daria para anatomia, né? E anatomia não tem muito segredo. É questão de você usar o que você aprendeu na sua graduação, né? Entender ali os aspectos fisiológicos envolvidos nos sistemas que é importante para nós, né? E o que eu recomendo para vocês de anatomia é esse livro, né? De anatomia da face, Bases Anatomofuncionais para a Prática Odontológica, do Miguel Carlos Madeira. É um livro que eu utilizei, ele é um livro super simples de ler, super fácil, mas também você pode utilizar aplicativos. Eu utilizava aplicativos que dão uma visão muito mais interativa ali dos acidentes anatômicos e do que você precisa estudar. E também algo que eu utilizei muito, réplicas de crânio em resina, né? Na minha época eu comprei uma réplica de crânio exatamente igual a essa daqui e me ajudou bastante no estudo de anatomia, até quando você vai estudar outras coisas, você vai estudar ortognática, e aí lá ele está mostrando na imagem, ó, a osteotomia sagital da mandíbula é aqui, você faz ali, o corte para cá, e aquilo às vezes não fica muito visual na sua cabeça, mas quando você pega o crânio, você pega o lápis, uma lapiseira, conforme você vai lendo, você vai desenhando ali, pronto, sai a osteotomia, você entende realmente, entre várias outras situações, né? Em relação à terapêutica medicamentosa, pessoal, vão anotando aí, vão deixando os comentários aqui, tirando suas dúvidas. Eu vou tocar a aula porque é bastante coisa que eu tenho para mostrar para vocês, tá? Terapêutica medicamentosa em odontologia, livro clássico do Eduardo Dias de Andrade, o famoso livro de cabeceira, que você tem que ter para sempre, que ele, além de ser extremamente cobrado em provas, você vai utilizar ele muitas vezes nas situações clínicas que você se deparar, tá bom? O que eu acho que você deve estudar? O livro inteiro, tá? Ele é todo na minha opinião, ele é todo importante, mas pensando em provas de residência, existem ali 2 capítulos que não serão cobrados de vocês, né? Que são ali os capítulos 11 e 12 de periodontia e endodontia. E os capítulos mais cobrados, que eu separei aqui para vocês, é aquele capítulo de sedação mínima, prevenção e controle da dor, os de antibiótico e interações farmacológicas adversas. Isso cai bastante em prova, beleza? Eu daria uma atenção especial também na parte de farmacocinética, tudo sobre antibiótico terapia, posologias, anti-inflamatórios não esteroidais e esteroidais, analgésicos de ação central e periférica, pacientes sistemicamente comprometidos, interações medicamentosas, reações adversas, pacientes pediátricos e gestantes. Eles gostam bastante de colocar questões de terapêutica medicamentosas para esses tipos de paciente, tá bom? Anestesiologia, referência única para anestesiologia, pelo menos para prova de residência, não tem por que inventar moda, não precisa de mais nada além do livro do Malamed, o Manual de Anestesia Local. E mais, não precisa perder tempo estudando todos os capítulos, não é tudo que é cobrado, e algumas coisas são de técnicas anestésicas, por exemplo, que você aprendeu na graduação, e às vezes você pode só ali revisar, assim. E o importante de cada técnica por exemplo, você saber as indicações, os nervos anestesiados, enfim. Esse livro é dividido em 4 partes, e dessa parte inicial, eu acho que é importante, tá?
essas quatro primeiras partes de neurofisiologia, farmacologia, ação clínica. Tem uma parte de armamentário que fala da seringa, da agulha, cartucho. Essa parte não é cobrada, tá? Tem a parte de técnicas de anestesia, isso é importante, tá? Você não precisa dar importância a tudo realmente, é saber indicação, contraindicação, o nome da técnica, como ela é feita, referência anatômica e nervos anestesiados, por exemplo, tá? E da última parte, não precisa ler tudo, tá? Só essa parte de complicações locais e complicações sistêmicas está mais do que suficiente. E agora, o que mais cai? Na minha opinião, o que mais cai é a parte de vasoconstritores, fatores que interferem na ação dos anestésicos locais. Essa questão é clássica, tá, pessoal? Metabolismo, né, o local de metabolismo dos diversos sais anestésicos, o próprio mecanismo de ação dos anestésicos locais, doses máximas, cálculo de doses máximas. Isso, pessoal, é importante e faz muita gente errar, tá? Eu mesmo tinha muita dificuldade. Eu nunca fui bom em matemática, então assim, eu tinha dificuldade nessa parte de cálculo, até que eu fiquei estudando, vendo diversas formas de fazer, até que eu encontrei uma forma de calcular doses máximas, né, e realizar cálculo de doses de anestésico local de uma forma que é infalível, que é impossível você errar qualquer questão de prova, e eu fiz questão de colocar tudo isso lá no curso preparatório do Buco Prime Academy para que você nunca mais erre nenhuma questão de cálculo de dose. Quem entender as regrinhas que eu coloquei lá no curso vai saber fazer o cálculo de dose em qualquer situação, tá? Que mais que cai? Complicações sistêmicas, a parte de hipertermia maligna eles cobram, a parte de metemoglobinemia também é cobrada, e se eu for falar duas técnicas que eles podem cobrar, uma vai ser a de Go-Gates e a técnica de aquinose para casos de pacientes que têm trismo ou limitação de abertura bucal. Dando sequência, para a gente não perder tempo, em relação a pacientes sistemicamente comprometidos, esse assunto é importante para a prova e para o resto da sua vida, tá? Tem esse livro de manejo odontológico do paciente clinicamente comprometido. Ele é enorme, ele é grande. Eu li inteiro, me ajudou muito, mas ele é muito extenso, tá? Então, assim, eu focaria mais nos assuntos que é mais cobrado, que mais cai, que eu vou falar aqui para vocês, né? E é por isso que lá no nosso curso a gente se esforçou muito para que esse módulo ficasse muito bom, muito completo, porque isso é extremamente importante. Então, talvez seja um dos módulos mais completos lá do nosso curso preparatório do Buco Prime Academy, tá? E o que mais cai? A classificação de risco, né? Aquela clássica classificação ASA, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, doenças hepáticas, doenças renais, alterações endócrinas, doenças hematológicas, tá? Isso é algo que você tem que estudar com certeza. Se tiver tempo, conseguir ler mais coisas, conseguir estudar de forma mais ampla, é extremamente importante. Emergências médicas, cai muito. O livro todo de emergências médicas em odontologia, do mesmo autor daquele de terapêutica, o Eduardo Dias de Andrade, é importante você saber. É um livro que você vai utilizar para a prova de residência, na residência e para o resto da sua vida, tá? É mais um daqueles livros de cabeceira que eu falo. Mas o que você tem que dar uma atenção especial aqui? Suporte básico de vida, alteração ou perda da consciência, dificuldade respiratória, dor no peito, arritmias cardíacas, crises hipertensivas, reações alérgicas, convulsões, tá? Tendo conhecimento disso, você vai ter um preparo bom para a prova. Mas você deve ter visto que eu mostrei um livro para cada situação. E aí quando você entra na parte de avaliação pré-operatória, você deve se perguntar, nossa, mas eu tenho que ler um livro a mais para esse assunto também? A gente precisa entender que o estudo tem que ser feito de forma otimizada.
Não dá para você pegar um livro inteiro por assunto e querer ler ele de cabo a rabo, porque você não vai ter tempo ou você vai ser aprovado só depois de 5 anos estudando. Tem muitos livros que os assuntos eles convergem, né? Então, por exemplo, a avaliação pré-operatória, ela está sendo abordada ali de forma embutida nos outros assuntos em vários livros. Na parte de emergência, anestesia local, manejo do paciente clinicamente comprometido, terapêutica, tudo isso já te dá um conhecimento amplo em relação à parte de avaliação pré-operatória. Além disso, lá no curso preparatório do Buco Prime Academy, a gente colocou um módulo específico para facilitar a sua vida e você conseguir estudar a avaliação pré-operatória de forma muito simples, tá? Agora a gente vai falar de exames laboratoriais, tá? Exames laboratoriais é importante por quê? Porque você, como cirurgião ou como residente, você vai utilizar exames laboratoriais do primeiro dia da sua residência até o resto da sua vida profissional como cirurgião, tá? Além disso, esse assunto é extremamente cobrado em provas, tá? E principalmente os assuntos mais cobrados, tá? Nas alterações do hemograma e do coagulograma, tá? Existem vários livros que você pode utilizar, vários resumos que você pode utilizar e também o módulo do curso que está muito bem feito, muito bem elaborado, para que você estude exatamente essa parte que é o mais importante: hemograma, coagulograma, ureia e creatinina, sódio, potássio, TGO, TGP e GGT para avaliação hepática, fósforo, que mais? Cálcio, fosfatase alcalina, PCR, principalmente para pacientes que estão acometidos por infecções odontogênicas, glicemia e hemoglobina glicada, tá? Então, não deixem de lado esse assunto, porque ele é muito importante. De exame de imagem, não precisa inventar muita coisa. Ele é bastante cobrado, principalmente ali na parte de traumatologia, que eles gostam de falar assim, fratura de arco zigomático, qual o exame de imagem que você deve lançar a mão, né? Qual radiografia, por exemplo. Aí você tem que saber, a radiografia de Hertz, ela é boa para ver ali o arco zigomático, né? Ou senão ele fala assim, paciente que tem anquilose de ATM, qual o exame de imagem indicado? Aí tem lá tomografia, ressonância, ultrassom, radiografia. Você tem que saber qual o exame de imagem que é importante, né? Tem esse livro, né, de radiologia oral, do White e Faroá, que ele te dá um embasamento teórico extremamente importante para você saber mais sobre exames de imagem, saber como se formam as imagens, todos os aspectos relacionados à indicação, contraindicação dos exames de imagem, e também esse outro livro, Maxillofacial Imaging, em que ele dá mais uma questão de interpretação. Então ele pega exames de imagem, você tem lá as estruturas anatômicas, você tem ali interpretação de imagem para casos de patologias, alterações de desenvolvimento, malformações, enfim. É um livro bastante interessante. E o que mais cai, que eu acho que eu daria mais atenção? Técnicas de localização radiográfica, isso cai. Técnica de Clark, clássico, isso cai. Radiografias extraorais, tá? Igual eu falei, Hertz, Watters, PA de mandíbula, lateral, essas todas caem. Tomografia computadorizada, sem dúvida, você vai fazer uma questão de tomografia. Ressonância, e eles gostam muito de falar de ressonância para ATM, para avaliação dos tecidos moles da ATM, do disco articular, por exemplo. Ultrassonografia normalmente está presente em questões de glândulas salivares. Cintilografia está normalmente presente em questões de alterações de desenvolvimento e metabolismo ósseo, né? Então isso também é bastante cobrado. Vocês viram que ele não chega e pergunta assim, o que é a cintilografia? Não, ele embute isso tudo numa questão. O paciente tem hiperplasia condilar,
precisa passar por condilectomia e é necessário saber se há ainda atividade, metabolismo ósseo na articulação para saber se vai fazer condilectomia alta ou baixa, qual o exame de imagem que mostra para nós, ou qual que é o radiofármaco que é utilizado. Você vê que é uma questão toda ampla, que ela envolve vários conhecimentos. Tá? Por isso que a gente não pode ficar preso na decoreba, pessoal. Essa é uma dica importante. Você pode decorar, às vezes, o que é cintilografia, qual o radiofármaco utilizado. Só que se ele te dá uma questão dessa, você entra em pane. Você não sabe responder, tá? Agora sim, em relação à cirurgia oral menor. O que é importante? Existem vários livros, na verdade, antes de falar o que é mais importante, tem vários livros com tópicos ali pontuais que são importantes para você estudar esse assunto para a prova. Primeiro aqui eu vou listar alguns tópicos do que é importante, o que mais cai, e depois vou sugerir ali alguns livros que você pode utilizar. O que é mais importante? Avaliação pré-operatória. Já falei sobre isso. Reparação tecidual, suturas, princípios cirúrgicos. Lembra lá dos princípios básicos? Exodontia simples, exodontias complexas, cirurgia de dentes retidos ou dentes inclusos, aproveitamento de dentes inclusos, cirurgia pré-protética, complicações em cirurgia oral, cirurgia parendodôntica. Disso aqui tudo, o que eu acho que mais cai? Que você com certeza vai responder uma questão. Reparação tecidual, manobras cirúrgicas fundamentais, princípios de retalho, eles gostam principalmente aquela questão de a base ser 2 vezes o tamanho da altura, sabe aquelas coisas do manejo de retalhos cirúrgicos, tudo isso eles gostam de cobrar. Exodontia simples, dentes inclusos, sem dúvida você vai responder uma questão disso. Complicações, por exemplo, comunicação buccinusal é bastante cobrada, fratura de fragmento de raiz, enfim, essas complicações eles gostam de cobrar. Cirurgia pré-protética eles cobram também, tá? E desses assuntos, não necessariamente você precisa ler todos esses livros, mas tem aqui algumas sugestões de livros que são importantes, né? Mas que uma coisa muitas vezes está presente também da mesma forma em outra, então você tem que saber dosar para você não ficar estudando de forma repetitiva. Primeiro, o clássico, né? O livro ali do Ellis, de Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. A Bíblia para cirurgia bucomaxilofacial, para o estudo em cirurgia bucomaxilofacial, talvez seja um dos únicos livros que é cobrado em todos os processos seletivos, o livro do Miloro, de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson, né, que é o de princípios. Cirurgia de dentes retidos é um livro do Medeiros. E em relação à sutura, Princípios de Sutura e Odontologia, de Silverstein, é um livro também muito cobrado. Mais um, do Pogrel, Cirurgia Bucomaxilofacial, alguns livros adicionais que você pode encontrar esses mesmos conteúdos que eu falei no slide anterior, mas explicados de outra forma. Tá? Terapias atuais em cirurgia bucomaxilofacial, do Bagheri. Tratamento das complicações em cirurgia bucomaxilofacial, isso é importante, tá, pessoal? É um livro do Miloro. E esse aqui, ó, é um livro bem cobrado, que ele é um livro de segredos em cirurgia bucomaxilofacial. Ele dá diversas situações clínicas, assim, é interessante esse livro. Que é tipo pergunta e resposta, é um livro de pergunta e resposta que eu gostava de pegar ele antes das provas, para não ficar lendo livro e tal. Eu abria em algumas coisas assim e via algumas situações clínicas de pergunta e resposta que ajudava bastante. De qualquer forma, eu sei que são muitos livros para você ler. Por isso que no curso preparatório ali do Buco Prime Academy, a gente separou as melhores informações necessárias de cada um desses livros para você aprender todo esse assunto de cirurgia oral menor de uma forma muito mais eficiente e otimizada, tá? Dando sequência em relação à implantodontia, tá? 3 livros que eu acho que é legal. Começar com esse livro aqui, ó, o Passo a Passo Cirúrgico na Implantodontia, do Bianchini. Ainda
é muito utilizado e cobrado esse livro de implantes dentais contemporâneos, do MICH. Apesar de muitas coisas que são cobradas hoje em dia, não é ali o que está mais em alta atualmente, que são os assuntos que são mais ali, as técnicas, na verdade, que são mais utilizadas, né? Por isso, a implantodontia é o exemplo mais clássico do que difere do que você deve estudar para a prova e o que você vai praticar na clínica. Quando você começar a colocar implante, você vai ver que muitas coisas que você estudou para as provas de residência estão um pouquinho defasadas, tá? Então, não são livros totalmente atuais em termos de implantodontia contemporânea, mas é o que ainda é cobrado em provas atualmente. Tem esse outro livro, né, de Nato e Pulido, que é o livro de implante ósseo integrado. E o que eu acho que você poderia dar mais atenção? Na parte de indicações, ósseo-integração, metabolismo ósseo, distâncias em implantodontia, né? Aquela questão de distância entre dentes, entre dente e implante, distância entre implante e implante, isso sempre eles gostam de cobrar, opções protéticas, tipos ósseos, né? Planos de tratamento, o timing da instalação, ou seja, quando instalar um implante, implante imediato, implante precoce, implante tardio, manejos de tecidos moles e complicações também é utilizada, tá? Em relação agora a reconstruções ósseas, né, a parte de enxertos e tudo mais, 2 livros clássicos, né, que são cobrados em provas, né, esse de enxertos ósseos e implantodontia, do Mazzonetto, ele é clássico, muito cobrado, muito utilizado como referência para composição de questões. Tem esse também de aumentos ósseos e implantodontia. E mais uma vez, o que mais cai é indicações, tipos de defeitos ósseos, a classificação de Calwood-Howell, isso você tem que saber, tá? Isso cai em prova. Tipos de reconstruções em bloco, enxerto particulado, sei lá, diversos tipos de enxertos que você utiliza, os tipos de biomateriais, áreas doadoras de enxerto, né? Ramo da mandíbula, crista ilíaca, fíbula, enfim, eles gostam de cobrar esse tipo de questão. As técnicas de reconstrução dos maxilares e, mais uma vez, complicações, tá? Isso sempre é cobrado. Passando agora para a parte de infecções maxilofaciais, é muita coisa, né, pessoal? Eu tô até já ofegante aqui de tanto que eu tô entregando de conteúdo para vocês e ainda não acabou. Eu vou falar tudo de todas as áreas, de todas as competências, tudo que você tem que estudar, o que é mais importante, o que cai, o que não cai, você vai sair daqui sabendo tudo isso. E infecção é talvez um dos assuntos mais cobrados em prova de residência. O aluno que quer ser aprovado em prova de residência, ele tem que estudar bastante a parte de infecções. Em alguns livros que eu já citei, por exemplo aqui o do Miloro e o do Pogrel, tem ali já abordado bastante coisa sobre infecções. Mas tem também o clássico, que eu recomendo bastante, o livro de infecções orais e maxilofaciais, do Topazian ou Topazian, cada um pronuncia de um jeito, em que ele dá um conhecimento muito mais aprofundado em relação a infecções, tá? Porém, eu não vejo motivo para estudar ele inteiro. Então eu vou citar aqui alguns tópicos que eu julgo mais importante para você complementar o seu estudo na parte de infecções, tá? E também associar ao módulo de infecções do Book Prime Academy, que eu tenho certeza que você vai ter um conhecimento completo em relação a isso. E também lembrar de ter uma boa base em relação à terapêutica medicamentosa no tratamento de infecções, que já é abordada lá na parte que eu falei para vocês de terapêutica, né, do livro do Eduardo Dias de Andrade, enfim. O que eu acho que é mais importante? Lá no livro do Miloro, ele dá 8 passos para o tratamento de infecção odontogênica, que é muito cobrado em prova e é muito importante você saber. Diagnóstico por imagem e laboratorial das infecções, microbiologia, tratamento cirúrgico e farmacológico,
Os espaços faciais e seus limites. Pessoal, pelo amor de Deus, não perca uma questão porque você não sabe os espaços faciais e os seus limites, porque isso cai. Outra coisa importante, manejo de vias aéreas, eles adoram colocar a parte de manejo de via aérea naquelas questões de angina de Ludwig, que pode comprometer a via aérea, eles adoram perguntar sobre o manejo de via aérea. Osteomielite, infecções fúngicas, infecções glandulares, considerações oftalmológicas, infecções periorbitárias, eles colocam bastante, tá? Considerações neurológicas, sinusopatias, associação com pacientes imunossuprimidos e a progressão da infecção e atenção especial ao que eu já falei, angina de Ludwig, trombose do seio cavernoso, mediastinite e fasciite necrosante. Esses 4 assuntos, eles adoram colocar em provas abertas, né, no sentido de assim, é um caso clínico para você dar o diagnóstico e tratamento, ou simplesmente discorra sobre trombose do seio cavernoso, discorra sobre mediastinite, e aí você tem que jogar todo o seu conteúdo de forma escrita na prova. E então, sem saber isso, você não vai conseguir responder, tá? Dando sequência em relação à patologia, não precisa inventar moda, patologia não tem segredo. O que tem no Miloro e no livro do Neville, que são 2 livros clássicos que com certeza você já conhece, você já vai conseguir estudar tudo o que você precisa, tá? Mas é importante você dar atenção especial aos assuntos que são mais cobrados, tá? Patologia epitelial, patologias de glândulas salivares, patologias ósseas, lesões fibroósseas, despenca, cistos e tumores odontogênicos, despenca, lesões não odontogênicas benignas dos maxilares, osteoradionecrose está em alta, cai muito, osteonecrose induzida por medicamentos antirreabsortivos, cai muito, câncer de boca, para quem está prestando o ENARE e fez a última prova, sabe o quanto caiu de câncer de boca. Então, não dá para deixar de lado essa parte. E síndromes. Síndromes assusta muita gente. Todo mundo que fala de síndrome fala, meu Deus, eu não sei, é muita coisa, é difícil. Por isso, a gente deu atenção especial para isso. E eu fiz um módulo especial, específico, citando as principais síndromes que são cobradas e mostrando todas elas para vocês. E quais são elas? Que eu coloquei no curso do Book Prime Academy. Síndromes é imprevisível. Pode não cair nada ou pode ter uma prova que caia várias delas, tá? Eu fiz uma pesquisa, né, para saber quais são as síndromes mais cobradas e lá no módulo de síndromes do Book Prime Academy eu coloquei lá todas essas síndromes aqui. Diaper, Cruzon, Parry-Humbert, Treacher-Collins, Goldenhar, McCune-Albright, Gardner, Gorlin-Goltz, Pierre-Robin, Síndrome de Egon, Papillon-Lefèvre, Sjögren e AIDS, tá? São as síndromes mais cobradas e que você deve saber, porque você pode ser surpreendido por uma questão de síndrome e o teu diferencial vai ser acertar a questão que o teu concorrente vai errar, porque ele não vai saber todas essas síndromes, tá? Dando sequência para agora acessos cirúrgicos, pessoal. Não vá para a prova sem ler de cabo a rabo esse livro de abordagens cirúrgicas ao esqueleto facial do Ellis. Também nos livros do Miloro e do Fonseca de trauma, você também tem bastante coisa em relação a acesso cirúrgico. Zero segredo, tudo que você precisa saber está nesse livro. Mas o que é mais cobrado? Incisões periorbitais, acesso coronal, acessos intraorais, acesso submandibular, retromandibular, acesso pré-auricular, acesso de Weber-Ferguson e o acesso de Gillis, tá? Que mais? Vamos lá, ATLS. ATLS, acreditem, vocês vão responder alguma questão de ATLS. Então, pelo amor de Deus, não deixe esse assunto de lado. Apesar de uma parte do atendimento que normalmente envolve o ATLS,
não compor ali a presença do bucomaxilo é um assunto extremamente importante e cobrado. Não significa que você não deve saber, tá? A grande maioria das coisas vai ter ali no livro do Miloro, no livro do Fonseca, mas também você pode utilizar o manual do ATLS como um complemento para ajudar você no entendimento. O que é importante? Aquela sequência básica: preparação, triagem, exame primário, reanimação, medidas auxiliares ao exame primário, exame secundário, que é aqui que entra o bucomaxilo, medidas auxiliares ao exame secundário, reavaliação e monitorização e cuidados definitivos. Atenção especial, pessoal, a choque cai muito, escala de coma de Glasgow, você vai fazer uma questão da escala de coma de Glasgow. Manejo de vias aéreas, sim, vai cair sem dúvida. E trauma torácico, pneumotórax, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax maciço, vai cair, tá? Tórax maciço, na verdade, né? Vai cair, pode ter certeza. E em seguida, né, na sequência, se vocês viram aqui, eu estou mostrando para vocês a sequência com que você deve evoluir nos seus estudos, tá bom? Então, você vai seguindo e evoluindo ali na tua curva de aprendizado, que vai fazer sentido para vocês no final. Não adianta querer começar do zero e vir direto para essa parte de trauma, porque não vai funcionar. Traumatologia, dê atenção especial para tudo de trauma. Toda prova de residência que se preze cai questão de trauma, principalmente em provas abertas. Tem que saber muito bem diagnóstico, princípio de fixação, sequência de tratamento, restabelecimento de pilares faciais, biofísica do esqueleto facial, tá? E o que é importante de trauma? Tudo. Não tem para onde fugir. Tudo é importante. E o que mais cai de traumatologia? Tudo. Não dá para escapar de nada. Livros que eu acho importante. Os clássicos do Miloro e do Fonseca tem muita coisa de trauma. Mas esse aqui do Beachhammer, fraturas orbitárias, tem coisas pontuais ali que só tem nesse livro, que não é citado em outros locais, que é importante você saber. Não precisa ler esse livro todo. Vai ter uma parte de anatomia que você já vai ter estudado. Vai ter uma parte ali que ele fala de epidemiologia, números, né? Assim, coisas que não envolvem o tratamento que você não precisa estudar. Tem esse livro atual aqui do Manganello de tratamento cirúrgico do trauma bucomaxilofacial com bastante coisa nova, bastante coisa interessante que pode ser cobrada. E o livro também obrigatório, o Manual AO de Princípios de Fixação Interna do Esqueleto Crânio-Facial. É importante você ler ele todo, tá? O Manual AO. Também alguns artigos que eu separei para vocês, artigos que são cobrados em provas, né? Esse aqui de tratamento de fraturas do complexo zigomático maxilar, do Ellis, um artigo de um algoritmo para tratamento de fratura isolada do complexo zigomático orbital, também do Ellis, um livro de método para determinar quando você trata de forma aberta ou não as fraturas condilares, também do Ellis, e aqui o manejo do ligamento cantal medial em fraturas naso-órbito-etimoidais, né, que tem aquela classificação de Markowitz, que é extremamente importante você ter conhecimento, tá bom? Em relação à ATM agora, pessoal, o que é importante na minha opinião? O que você precisa saber? Tem nesse livro do Miloro, mas também tem esse livro aqui do Manganello, de cirurgia da articulação temporomandibular, muito interessante, muita coisa importante que você pode estudar. A TM é moderadamente cobrado. No geral, eu aconselho você a estudar os tópicos que eu vou falar aqui. As questões tendem a ser mais em relação a tratamento cirúrgico, mas pode ser também cobrado de vocês abordagens clínicas. Dica: atenção em assuntos que estão em alta. Em relação à ATM, o que é que está em alta? Artrocentese e artroscopia, pessoal. Tem já caído em provas de residência esses assuntos. Então vamos lá.
que é importante? Disfunções temporomandibulares, abordagens clínicas, tratamentos não invasivos, que são os não cirúrgicos, tratamentos invasivos não cirúrgicos, tratamentos invasivos cirúrgicos, desordens de hipermobilidade, desordens de hipomobilidade, anormalidades adquiridas e reconstrução da ATM, né, com enxertos e próteses de ATM. Aqui tem um artigo que eu sugiro para vocês, que é o famoso protocolo de Caban para o manejo de anquilose de articulação temporomandibular. Esse artigo aqui já foi questão de muita prova, de questão em relação ali à anquilose de ATM. Então, por favor, não deixem isso de lado, tá? Agora, em relação à reconstrução maxilofacial, que é aquela parte de retalhos locais, retalhos regionais, reconstrução de tecido mole e duro, vascularizado e não vascularizado, pacientes fissurados, reconstrução de fenda alveolar, etapa das reconstruções de pacientes fissurados. Cai bem pouco em prova, no geral são tópicos bem simples, né? E tudo que tem no Milor e até nesse livro do Pogrel também é suficiente. E lá no curso do Buco Prime Academy a gente tem um módulo especial para pacientes fissurados que está extremamente completo com tudo que você precisa saber para as provas de residência. Agora, em relação à cirurgia ortognática, é um assunto bastante cobrado. Talvez todas as provas também tenham uma questãozinha ali de cirurgia ortognática. O que eu acho importante vocês saberem é a parte de desenvolvimento crânio-facial, fases do tratamento, análise facial, fase pré-operatória, os objetivos do tratamento pré-operatória, avaliação transversa das arcadas, estabilidade em cirurgia ortognática, daquele artigo clássico do Profit, isso é cobrado, cirurgia ortognática da maxila e da mandíbula, assimetrias faciais, tipos de deformidade de tratamento, né? Classe 3, classe 2, avanço de mandíbula, avanço de maxila, cirurgia combinada, enfim. Cirurgia de modelo, planejamento virtual, que está bastante em alta, também é cobrado. De livros que eu acho que é importante, além do Miloro e esse livro aqui de cirurgia ortognática do Antenor Araújo, tem também esse livro do Profit, que é o tratamento contemporâneo de deformidades dentofaciais, e esse livro do Arnett para planejamento facial e dentário para ortodontistas e cirurgiões. Lá no nosso preparatório tem um módulo exclusivo, específico para cirurgia ortognática, em que eu abordo todos esses assuntos. Está muito bom, muito completo. Eu tenho certeza que estudando por lá você vai ter um conhecimento muito profundo em relação a esse assunto. Como um bônus, eu deixo aqui a sugestão também desse livro. É um livro que fez ali um conglomerado de 50 artigos que todo cirurgião oral e maxilofacial deveria conhecer, tá? Eu recomendo bastante que vocês tenham ele, tá? Sobre SUS. SUS é chato, SUS é difícil, todo mundo tem até preguiça de estudar SUS. Eu tive muita dificuldade de estudar SUS, por isso que lá no nosso curso a gente colocou um módulo para acabar de uma vez com todas essa dificuldade de estudar SUS. Está muito bem feito, muito completo, com tudo que você precisa estudar em relação a SUS. E o que mais cai é a parte de saúde coletiva, contextualização histórica, até nas provas agora das residências que estão aderindo ao ENARE, está caindo bastante SUS, então é importante você estudar, tá? Constituição Federal, Lei Orgânica da Saúde, a famosa Lei 8080, Lei Orgânica da Saúde 8142, Resolução 403/12, o Decreto 7.508, Rede de Atenção à Saúde, Planeja SUS, Promoção da Saúde, Vigilância em Saúde, tá? E o que eu recomendo para vocês de verdade, para que você entenda esses princípios e diretrizes do SUS, é o nosso módulo do Buco Prime Academy, porque a gente sabe o quanto isso é chato, difícil você pegar aqueles materiais teóricos enormes que é disponibilizado no site do governo, ou ficar vendo vídeo solto no YouTube. A gente sabe o quanto é ruim, tá? Com isso a gente finaliza, pessoal, essa
segunda parte da nossa aula, em que eu entreguei então para vocês já todos os princípios que você deve saber. Agora você já sabe o que você deve estudar, em qual sequência e qual o nível de importância. E agora sim, vou dar a dica de ouro que eu deixei para o final, que eu acho que é o que mais vai contribuir para que você tenha um bom desempenho nas provas, que é o quê? Pessoal, resolvam muitas questões. Resolvam muitas questões. Resolver questão é treino, tá? Imagina que você quer ser um corredor, você estuda na teoria tudo que você tem que saber sobre corrida, pista, como você deve fazer sua largada, que tênis você deve utilizar, que técnica que você deve utilizar para alcançar a máxima velocidade. Só que você não põe o teu tênis no pé, não vai lá para a pista para treinar a correr. O que adianta você estudar tudo isso se você não resolver muitas questões desses assuntos? Por que que é importante? Porque aí você vai conseguir identificar todos os assuntos que você tem um menor desempenho, o que é a sua dificuldade, para que você vai aos poucos lapidando o seu conhecimento. Você vai cortando arestas ali do seu conhecimento. Ah, eu estou indo mal na parte de cistos e tumores. Vai lá, estuda, vai no banco de questões que está disponibilizado lá no curso do Buco Prime Academy. Lá tem mais de 1000 questões comentadas, gabaritadas, dividida por assuntos. Aí você pode, na parte de patologia, resolver só as questões que você quer melhorar o teu desempenho, e você volta para seus estudos, e aí você vai resolvendo sempre muitas questões para você treinar realmente o que você vai encontrar no dia da sua prova de residência, que são questões. Então você tem que se preparar para resolver questões. Não adianta só estudar, tá certo? Então, é o que eu acho que assim é o divisor de águas, é o diferencial para todo mundo. Administrar tempo de resolução de questão, administrar a ordem com que você vai resolvendo as coisas, as questões que você está em dúvida, você deixa para depois, ou você gasta mais tempo no começo, sabe? Umas coisas assim. É realmente simular o que você vai encontrar no dia da prova. E pessoal, como ter acesso a todo esse material que eu mostrei para vocês? Só tem uma forma. Você ser aluno do Buco Prime Academy vai te dar acesso a todo esse material, acesso aos professores que vão dar o total suporte para você em relação aos livros que você precisa estudar. Todos esses livros é muito fácil você encontrar por aí. Você consegue ter acesso a material teórico muito amplo e completo lá na nossa plataforma de estudos. Lá tem mais de, sei lá, acho que 12 apostilas para você fazer o download, fica para você para sempre e você consegue estudar todos esses conteúdos. Tá certo, pessoal? Olha, amanhã tem mais, tá bom? Amanhã nós vamos nos encontrar mais uma vez para o terceiro dia da nossa maratona da aprovação na residência, onde vamos continuar entregando muito conteúdo. Amanhã você vai saber os primeiros passos que você tem que dar para conquistar a sua vaga na residência. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu tenho certeza que essa aula vai ajudar muito vocês. Fala aqui nos comentários o que vocês acharam, como vocês acham que esses conteúdos vão ajudar vocês, tá? E continuem com a gente lá na nossa rede social do Buco Prime Academy e acompanhem a gente amanhã também no último dia da nossa maratona da aprovação na residência. Uma ótima noite a todos, obrigado pela atenção, meu nome é Guilherme Palladini e eu encontro você como um futuro residente, como um colega de profissão nos próximos congressos ou em qualquer lugar que envolva a nossa especialidade. Eu quero você sendo um colega de profissão, então por isso conte com a gente que você vai sim aumentar em muito suas chances de conquistar sua vaga na residência. Um abraço e boa noite.